Olá pessoal, eu sou Alex Prata e bora estudar Química juntos para o vestibular. Bora para mais uma questão no formato do exame discursivo da UERJ, vai ser essa aqui, ó, fazer juntos. As concentrações dos cátions H+, cátion hidrogênio, e de ânions hidroxila, ou H-, presentes em uma solução aquosa foram medidas experimentalmente a 25 graus Celsius, e ele diz que em seguida uma substância X foi adicionada, sob a agitação à solução inicial, o que provocou uma alteração nos valores das concentrações de algumas espécies presentes no sistema. O quadro a seguir fornece os resultados das medições realizadas antes e depois da substância X. Então, a espécie química, ó, eu tenho cátion hidrogênio, H+, eu tenho uma concentração antes da adição de X e após a adição de X. A mesma coisa para a hidroxila, eu tenho uma concentração antes da adição de X e após a adição da substância X. Com base nos resultados exibidos e considerando os compostos a seguir, então ele me dá gás carbônico, HCl, ácido clorídrico, cloreto de amônio, bicarbonato de sódio e NaCl. Ele quer que a gente indique a fórmula química que pode corresponder à substância X. Só que além de indicar, você vai precisar justificar a sua resposta por meio de uma equação química. Ok? Depois, ele quer que a gente escreva a fórmula estrutural do óxido que foi citado acima e forneça sua classificação quanto ao tipo de óxido. Beleza, vamos lá. Então, são esses os itens que a gente precisa cumprir para essa questão. O que a gente pode observar sobre o comportamento da solução após a adição de substância X? No início, repara que você tem uma concentração de H+, igual a 1 vezes 10 a menos 6. E após a adição da substância X, a concentração de H+, caiu para 1 vezes 10 a menos 7. Por outro lado, no início, a gente tem uma concentração de hidroxila igual a 1 vezes 10 a menos 8. E após a adição da substância X, a concentração de hidroxila aumentou para 1 vezes 10 a menos 7. Então, o que eu posso prever sobre a característica dessa substância X? Ela é uma substância que consome H+, que neutraliza H+. A quantidade de H+ caiu e ela aumentou a quantidade de hidroxila. Isso é um comportamento característico de uma substância de caráter básico. Se você adiciona uma substância a uma solução, e como resultado a concentração de H+ diminui e a concentração de hidroxila aumenta, isso é característico de uma substância de caráter básico. Tá aqui, ó, porque a hidroxila, ela neutraliza, ela consome, ela reage com o H+, ó, formando água. Então, esse é o primeiro indicativo importante para a gente. O X é uma substância de caráter básico. Tá? Sendo assim, a gente pode excluir a possibilidade do gás carbônico ser o X, porque ele é um óxido ácido. A gente vai rever isso daqui a pouquinho. Inclusive, ele pediu essa classificação, ele é um óxido ácido. Então, se você adiciona um óxido ácido na água, ele reage com a água, produzindo ácido que se ioniza soltando H+. Então, a concentração de H+ aumentaria e não diminuiria, como no caso. Também não pode ser o HCl, porque quando você adiciona um ácido na água, principalmente um ácido forte como o HCl, ele se ioniza soltando H+, liberando H+. Então, a concentração de H+ deveria aumentar e não cair. E repara que os três compostos que restam, eles são sais. Quando a gente quer analisar, tá aqui, ó, o caráter da solução aquosa de um sal, a gente pode explorar os conceitos do assunto ou do tópico hidrólise salina. Qual que é a análise prévia que a gente pode fazer? A gente tem três ideias, três contextos principais. Assim. A gente sabe na química que um sal ele deriva de um ácido, tá aqui, ó, e uma base. Um sal é formado principalmente a partir de um ácido e uma base. E aí a gente vai analisar os seguintes cenários. Tá aqui, ó. Eu vou observar qual foi o ácido que deu origem àquele sal.
qual foi a base que deu origem àquele sal, e a partir disso eu posso fazer uma previsão, tá aqui, ó, e concluir qual é o caráter ácido, básico ou neutro da solução aquosa daquele sal. Porque para o sal a gente tem três possibilidades. Existem sais que, quando estão dissolvidos em água, sofrem hidrólise produzindo íon H+. Esses sais produzem soluções aquosas ácidas. Existem sais que, quando são dissolvidos em água, reagem com a água, produzindo íons hidroxila, íons OH-. Então esses sais são sais que produzem soluções aquosas básicas. Existem sais que não sofrem hidrólise, que não reagem com a água. Então eles não mudam o caráter da água. A água continua neutra, a solução continua neutra. Então a gente vai usar o seguinte critério. Quando o sal deriva de um ácido forte e de uma base fraca, esse sal vai ser um sal que produz uma solução aquosa ácida. Tá? O pH tá aqui, ó, vai ser menor do que 7. Por outro lado, quando ele é um sal que deriva de um ácido fraco e de uma base forte, ele vai produzir uma solução aquosa básica. Tá? Nesse caso, o pH vai ser maior do que 7. E quando ele é um sal que deriva de um ácido forte e de uma base forte, tá? Esse é o típico sal que não sofre hidrólise. Ele se dissolve, mas ele não reage com a água. Seus íons não reagem com a água. Tá? Então ele produz, tá aqui, ó, uma solução aquosa neutra. O pH permanece igual a 7. No caso específico dessa questão, se a gente está procurando uma solução de caráter básico, estou procurando uma solução que produz uma solução aquosa básica. Então a gente está procurando um sal com esse perfil, tá aqui, ó, com essa característica. Um sal que deriva, tá aqui, ó, de base forte e de ácido fraco. É esse o cara que a gente está procurando aqui. Tá? No geral, como a gente consegue fazer essa previsão? Quando eu pego um sal, o sal é formado sempre por um metal, tá aqui, ó, ligado num ânion. Tá? Suponha que o NOx desse metal seja, tá aqui, ó, mais X, e o NOx a carga desse íon, desse ânion, menos Y. Quando a gente monta a fórmula, você inverte as cargas e abandona o sinal, para formar um composto eletricamente neutro. Então esse Y vem para frente do metal, esse X vem para frente do ânion. Então quando você olha para a fórmula química de um sal, não é difícil você ler quem é o metal, tá aqui, ó, que compõe aquele sal, e qual é o NOx que esse metal está utilizando. Então eu vou ali e vou olhar quem é o metal. Também não é difícil conferir quem é o ânion, tá aqui, ó, e qual é o NOx que esse ânion está utilizando. E aí, agora você faz o caminho de trás para frente. Eu preciso saber qual é a base que deu origem a esse sal. Qual é o ácido que reagiu para formar esse sal. Para saber quem é a base que deu origem a esse sal, basta que a gente entenda que o metal que forma o sal é o mesmo metal que forma a base, na reação de neutralização. Então você devolve a hidroxila, ó, desce 1 e desce o X. Para saber quem é o ácido, basta que a gente perceba que o ânion que forma o sal é o mesmo ânion que forma o ácido. Então você só precisa devolver o íon H+, que é o que você retira no momento da neutralização. Desce 1 e desce o Y. Então quando eu olho para a fórmula química de um sal, é uma coisa que dá até para fazer de cabeça com o treino, tá? Eu consigo prever quem foi a base e quem foi o ácido que reagiram para formar aquele sal. Depois, eu preciso classificar essa base como forte ou fraca. Eu preciso rotular esse ácido como forte ou fraco. Porque se eu sei se a base é forte ou fraca, ou se o ácido é forte ou fraco, eu consigo entender em qual desses três critérios esse sal vai se enquadrar. Se ele é um sal que deriva de ácido forte e base fraca e produz soluções aquosas ácidas. Se ele é um sal que deriva de ácido fraco e base forte, produzindo soluções aquosas básicas. Ou se ele é um sal que deriva de ácido forte e base forte e por isso não vai sofrer hidrólise. Tá? A solução continua neutra. No fundo, eu não preciso saber quando a base é forte ou fraca. Eu tenho que saber quando ela é forte. Que aí eu posso deduzir que todas as outras necessariamente serão bases fracas.
Tá? A base é forte quando o metal que forma a base é da família 1A, é o metal alcalino. Tá ali, ó. Lítio, sódio, potássio, rubídio, césio, frâncio. Lítio, sódio e potássio, mais comumente no vestibular. Então, se você pega o hidróxido de lítio, é uma base forte. Hidróxido de sódio é uma base forte. Hidróxido de potássio é uma base forte. E na família 2A, não é todo mundo, tá? Vamos usar essa referência aqui, ó. É do cálcio para baixo. Então, é o cálcio, é o estrôncio, bário, rádio. Lembra que aqui o NOx é mais 2, porque são metais alcalinos terrosos. Então, se você pega o hidróxido de cálcio, CaOH2, uma base forte. Hidróxido de estrôncio, uma base forte. Hidróxido de bário, tá aqui, ó, uma base forte. Então, esses caras são os caras que formam bases fortes. Todas as outras, hidróxido de magnésio, hidróxido de ferro, hidróxido de prata, tá, são bases fracas. A mesma coisa serve para os ácidos, tá aqui, ó. Eu não preciso saber quando o cara é forte ou fraco, eu vou saber quando ele é forte. E aí eu posso deduzir que os demais são fracos. O ácido é forte, tá aqui, ó, a gente vai usar o seguinte esquema. Se ele for um hidrácido, um ácido que não tem oxigênio, a gente vai usar o termo cloro, bromo e iodo. Mas a gente vai usar isso como se fosse uma palavra só. Cloro, bromo, iodo. Cloro, bromo, iodo. Cloro, bromo, iodo. Cloro, bromo, iodo. Tá? Então, quem é hidrácido forte? Cloro, bromo, iodo. Quando eu falo do cloro, estou me referindo ao HCl. HCl é um ácido forte. Quando eu falo bromo, estou me referindo ao HBr, que também é um ácido forte. E quando eu falo iodo, estou me referindo ao HI, que também é um ácido forte. Então nós temos 3 hidrácidos fortes. 3, HCl, HBr e HI. Qualquer outro hidrácido, H2S, HCN, são ácidos fracos. Se ele for um oxiácido, oxiácidos são ácidos que contêm oxigênio, por isso oxiácido. A gente vai deduzir a força desse cara pela própria fórmula química, mas fazendo uma continha. A conta que a gente vai fazer é o número de oxigênios menos o número de hidrogênios ionizáveis que aquele cara tem. Se essa conta der 2 ou der 3, o seu ácido vai ser um ácido forte. Tá? Esse é o critério. Se ela der 0 ou se ela der 1, ele vai ser um ácido fraco. Então, se você pega o ácido sulfúrico, H2SO4, você tem 4 oxigênios e 2 hidrogênios. Ó. Então, a nossa conta vai ser 4 menos 2. Dá 2. Conclusão, esse ácido é um ácido forte. Por outro lado, se você pega o ácido carbônico, H2CO3, a nossa conta agora é 3 menos 2. 3 oxigênios menos 2 hidrogênios. Dá 1. Então, a gente vai considerar esse ácido como um ácido fraco. Tá? Então a gente vai usar uma continha na própria fórmula química do oxiácido, o número de ômeros do DH, para descobrir se ele é um ácido forte ou fraco. Quem não se enquadrar nesse pacote é ácido fraco. Tá bom? Vamos lá. Sendo assim, vamos explorar as opções aqui. Ó. Vamos começar pelo NH4Cl. Se a gente pega o cloreto de amônio, ó, NH4Cl. NH4 é mais, tá aqui, ó, Cl é menos. Ó. E aí, para o NH4+, voltar a ser uma base, você devolve para ele a hidroxila, NH4OH. Para o Cl- voltar a ser o ácido, você devolve para ele o H, tá ali, ó, HCl. Só que qual é a minha conclusão? Que o amônio NH4+, não é da família 1A, não é da família 2A do cálcio para baixo. Então, a minha conclusão é que essa base é fraca. Por outro lado, o HCl faz parte do cloro-bromiodo. Cloro-bromiodo, ele é um hidrácido forte. Então, significa que esse cara é um sal que deriva de um ácido forte e de uma base fraca. Ele se enquadra nesse padrão aqui. Ó. Então, qual é a conclusão a qual a gente pode chegar? Que a solução aquosa de cloreto de amônio é ácida. Significa que esse cara não pode ser o composto X. Porque a gente viu que pela característica do composto X, ele é um composto de caráter básico, ele produz uma solução aquosa básica. Bora lá. E se fosse o NaCl? Tá ali, ó. Qual é a característica do NaCl? Eu tenho o Na+, e o Cl-.
Para o Na+ voltar a ser a base, a gente devolve para ele a hidroxila. Para o Cl- voltar a ser o ácido, a gente devolve para ele o H+. Só que o NaOH tem o sódio é metal alcalino. E metal alcalino forma base forte. Então essa base é forte. O HCl, como a gente viu, faz parte do cloro-bromiodo. Então o NaCl é um sal que deriva de um ácido forte e de uma base forte. Ele vai se enquadrar nesse perfil. Tá aqui, ó. Ele é um sal que não sofre hidrólise. Se ele não sofre hidrólise, tá aqui, ó, a solução aquosa de NaCl é neutra. Por isso, a nossa resposta, qual é o cara que eu estou procurando aqui, que vai gerar uma solução de caráter básico correspondente ao comportamento de X nesse processo? É o bicarbonato de sódio. Tá? O bicarbonato de sódio, ele produz uma solução básica, por quê? Ele tem o sódio e ele tem o íon bicarbonato. Para o sódio voltar a ser uma base, você devolve a hidroxila. Tá? Para o bicarbonato voltar a ser um ácido, a minha ideia aqui é prever, analisar quem foram o ácido e a base que deram origem a esse sal. Para o bicarbonato voltar a ser o ácido, você devolve o H+. Então significa que esse cara era o ácido carbônico. Tá ali, ó. Só que o hidróxido de sódio é uma base de metal alcalino. Base de família 1A é base forte. Aqui, se você faz a conta 3 menos 2, essa conta dá 1. Se ela dá 1, significa que esse ácido é fraco. Então, qual é a minha conclusão? O bicarbonato de sódio ele é um sal que deriva de um ácido fraco, H2CO3, de uma base forte, NaOH. Então, se ele deriva de uma base forte e de um ácido fraco, ele se enquadra exatamente no perfil que a gente está precisando. Tá aqui, ó, um sal que produz solução aquosa básica. Então, a minha conclusão tá aqui, ó, é que a solução aquosa de bicarbonato de sódio é básica. Então, quando o cara pede na questão para você identificar, tá aqui, ó, a fórmula que pode corresponder à substância X, para você indicar, a gente vai dizer para ele, tá aqui, ó, o X é o bicarbonato de sódio. A única substância dentre as opções que corresponde aí a uma substância que pode gerar uma solução aquosa de caráter básico e que explica, tá aqui, ó, as variações de H+, de OH- dessa tabela após a adição de X. Ok? Quando ele pede para você justificar sua resposta por meio de uma equação química, ele sobe o nível da discussão. Tá? Por quê? Porque não basta para ele, para essa questão em si, você dizer que o bicarbonato de sódio produz uma solução aquosa básica porque ele deriva de uma base forte e de um ácido fraco. Tá? Esse é um raciocínio prévio muito útil. Em questões objetivas a gente vai pensar desse jeito, que é mais prático. Mas uma prova discursiva, quando ele quer que você escreva com uma equação iônica, tá ali, ó, com uma justificativa com uma equação, perdão, ele quer que você escreva a equação iônica da hidrólise. Tá? E para escrever a equação iônica da hidrólise, a gente vai usar algumas características, tá aqui, ó, um passo a passo. Primeiro, pensar que a hidrólise é a reação oposta à reação de neutralização. Então, quando você pega um sal, tá aqui, ó, reage com água e você produz ácido e base. Tá? Quando o sal sofre hidrólise, a reação é oposta à reação de neutralização. Basicamente, são os íons do sal que conseguem reagir com a água, alguns íons, não todos, por isso nem todo sal sofre hidrólise. E o grau de hidrólise, ou seja, o rendimento dessa reação é bem pequenininho. Tá? A gente vai fazer algumas questões lá na frente, em que a gente vai calcular o pH de uma solução aquosa de um sal. E a gente vai se basear na hidrólise salina daquele sal. Tá? O que a gente vai fazer numa segunda etapa? Você vai ionizar, tá aqui, ó, você vai dissociar
um termo não muito científico, você vai separar os íons daqui, ó, do sal, do ácido, se ele for forte, que a gente considera que o grau de ionização é de 100%, então você vai espalhar os íons, da base, se ela for forte, que o grau de dissociação é de 100%. Tá? Você não vai ionizar, tá aqui, ó, você não vai dissociar, você não separa os íons da água, porque a água tem uma tendência muito pequena, muito baixa a se ionizar, acontece muito pouco esse movimento, então você mantém a água no formato molécula mesmo, porque ela praticamente não se ioniza. Tá? Você não vai separar o ácido quando ele for um ácido fraco, porque o grau de ionização dele é bem baixinho, 1%, 2%, 3%. Então a tendência natural é que ele mantenha as suas moléculas no formato de molécula mesmo. Tá aqui, ó, e se a base for fraca. Então, se você quiser uma grande referência, a gente vai separar o sal sempre. A água nunca. O ácido só se for forte, a base só se ela for forte. Ok? Então, no caso específico, se eu quero escrever a equação iônica que representa a hidrólise salina do bicarbonato de sódio, eu pego o bicarbonato de sódio, num primeiro momento, tá aqui, ó, coloco ele para reagir com água, e aí penso de forma oposta ao que aconteceria numa reação de neutralização. Então, Na+, bicarbonato HCO3-, H+, e OH-, está aqui, ó. Para o Na+ voltar a ser a base, você devolve o OH-, e para o bicarbonato voltar a ser o ácido carbônico, você devolve o H+, aí vira H2CO3. Tá? A gente já viu que essa base é forte e que esse ácido é fraco. Tá? Então, esse cara eu vou separar. Separo o sal sempre. A água não vou ionizar. A base eu vou dissociar, porque ela é forte. E o ácido fraco praticamente não se ioniza. Tá? Então eu vou deixar ele desse jeito mesmo. Tá? E aí, eu separo, dissocio o Na+ do bicarbonato, porque é desse jeitinho que um sal fica quando ele está em água. Tá? Não ionizo a água aqui é só solvente, mas nesse caso parte desse solvente vai conseguir reagir com os íons do sal, vai ver isso. Separo a base, Na+ e OH-, porque é uma base forte, então em água ela vai estar dissociada, e eu não separo o ácido fraco, H2CO3. E aí você vai poder cortar quem é igual antes e depois da seta. Tá? A gente chama isso de íon espectador. Se o cara é igual antes e depois da seta, significa que ele se dissolveu, mas ele não reagiu, ele não mudou de composição, ele não participou da reação. Ele permaneceu dissolvido, então eu posso cortar, ó, Na+ com Na+. E aí o que sobrar aqui, ó, é a equação que você precisa entregar para o cara que vai corrigir sua prova. Ó. O bicarbonato reagiu com a água, então isso aqui é hidrólise salina, a reação de um íon do sal reagindo com a água, ele é consumido nesse processo. Esse processo acontece pouco, mas acontece, tá ali, ó. E você produz, está aqui H2CO3, que se você quiser representar como água e CO2 não tem problema, porque ele é um ácido instável, ele vai se decompor mesmo. Você também pode deixar no formato de H2CO3, está aqui, ó, e OH-. E repara que aqui, ó, isso aqui é o que justifica com mais precisão o fato da solução aquosa de bicarbonato de sódio ser básica. Porque quando você dissolve bicarbonato de sódio na água, você libera o sódio, que só se dissolve, não reage no espectador, e o bicarbonato. E parte do bicarbonato reage com a água, interage com a água. E quando você reage, você forma íons OH-. Isso é o que muda o caráter da solução, porque a água ela é neutra. A quantidade de H+, hidroxila, é a mesma. Só que quando você jogou o bicarbonato de sódio, o sódio só se dissolveu, e o espectador, e o bicarbonato reagiu com a água. Quando ele reagiu com a água, ele liberou hidroxila, então você passou a ter mais hidroxila do que H+. Tá? E por isso que a quantidade de H+ caiu e a hidroxila aumentou. A hidroxila neutralizou o H+. O H+ caiu e a hidroxila aumentou. Tá? Então, é essa equação iônica da hidrólise que ele quer que você use como justificativa nesse caso. Tá? Então,
Para fechar esse item, eu preciso dizer que a substância X é o bicarbonato, ok? E a equação química que ele quer enxergar lá na nossa resposta é essa aqui. Tá? Cai com muita frequência no vestibular da UERJ o assunto hidrólise salina. Então é uma coisa que a gente vai treinar muito até lá. Tá? Mas essa é a estratégia que a gente usa, principalmente quando ele pede que você justifique isso por meio de uma equação química. Tem que ser a equação iônica que vai justificar esse processo. Tá? Para fechar essa questão, a outra coisa que ele pediu para a gente aqui é escrever a fórmula estrutural do óxido citado. A gente só tem um óxido aqui, que é o CO2, então ele quer a fórmula estrutural dele. E ele quer a classificação desse óxido quanto ao tipo de óxido. Então vamos lá. Quando a gente fala de óxidos, quais são as classificações possíveis que a gente dá para o óxido? Tá aqui, ó. Ele pode ser um óxido ácido. Os óxidos ácidos também são apelidados na química de anidridos. Então, um óxido ácido ou anidrido. Ele pode ser um óxido básico. São os casos mais importantes, que mais aparecem. Ele pode ser um óxido anfótero. Ele pode ser um óxido neutro. Ele pode ser também um óxido salino. Ainda um peróxido. E finalmente ele pode ser um superóxido. No geral, um óxido tem sempre dois elementos. Um elemento está aqui, ó, ligado ao oxigênio. Tá? O oxigênio tem que ser a parte mais negativa, mais eletronegativa dessa fórmula química. Por isso o flúor não forma óxidos, porque o flúor é mais eletronegativo que o oxigênio. No geral, tirando o peróxido e superóxido, o oxigênio usa o seu NOx mais comum, que é -2. E se você pega um elemento com NOx mais X, a gente inverte as cargas e abandona o sinal. Tá aqui, ó. O 2 vem para cá e o X vem para cá para você formar a fórmula química desse óxido. Se for possível simplificar a proporção, você pode. A estratégia que eu gosto que vocês usem aí para realizar, não a prova da UERJ, mas qualquer vestibular de química, é criar uma relação direta do elemento da classificação do óxido com a posição e a característica desses elementos na tabela periódica. É muito legal quando a gente começa a ter grande parte da organização do nosso raciocínio de química baseado na tabela periódica. Mesmo que você não tenha uma tabela periódica disponível na prova, quando você consulta com muita frequência, você vai guardar os fragmentos da tabela periódica que são muito úteis para você. Tá? Então aqui, o oxigênio é o elemento formador de óxidos. Tá? O flúor não forma óxidos porque ele é mais eletronegativo do que o oxigênio. Mas quando você pega elementos muito eletronegativos, tá aqui, ó, esses elementos que estão próximos, mais próximos do flúor, porque o flúor é o pico de eletronegatividade, esses elementos muito eletronegativos, eles formam óxidos de caráter covalente. E quanto maior o caráter covalente de um óxido, maior o seu caráter ácido. Então esses elementos muito eletronegativos aqui, eles formam óxidos ácidos. No geral, eles formam óxidos ácidos, porque eles formam óxidos de caráter covalente. Por outro lado, quando a gente pega elementos que estão no começo da tabela periódica, tá aqui, ó, principalmente metais alcalinos e metais alcalinos terrosos, tá? No geral, metais com NOx mais 1 e metais com NOx mais 2. Esses caras formam óxidos de caráter iônico. E quanto maior o caráter iônico de um óxido, maior vai ser o seu caráter básico. Então, se a gente pega essa galera aqui, ó, CO2, SO2, SO3, Cl2O7, tá aqui, ó, N2O5, Br2O,
P2O3. Eles são óxidos formados por elementos muito eletronegativos. São óxidos que têm caráter covalente. São óxidos de caráter ácido, são anidridos. Por outro lado, quando você pega esses elementos que são pouco eletronegativos, eles geram uma grande diferença de eletronegatividade com o oxigênio. Então, eles geram um grande caráter iônico na fórmula química do óxido e um grande caráter básico. Por isso, eles são óxidos básicos. Tá? Então, se você pega lá, eu tenho lítio mais, e você liga o oxigênio menos 2, ó, L2O, é óxido de lítio, é um óxido básico. Se você pega sódio mais, liga o oxigênio menos 2, está ali, ó, Na2O, é um óxido básico. Se você pega o potássio mais, liga o oxigênio menos 2, ó, K2O, é um óxido básico. Se você pega o cálcio mais 2, liga o oxigênio menos 2, aqui só ligar, ó, CaO, proporção de 1 para 1, é um óxido básico. Esse, inclusive, é o mais famoso de todos, que é a cal, ou cal virgem. Se você pega o magnésio mais 2 e liga o oxigênio menos 2, óxido de magnésio também é um óxido básico. Tá? Então, elementos muito eletronegativos, tá aqui, ó, com NOx alto, são caras que classicamente formam anidridos, óxidos ácidos. Enquanto que metais com NOx mais 1 e mais 2 comumente formam óxidos básicos. Se você pegar essa galera que é mais ou menos eletronegativa, por exemplo, zinco, alumínio, eles vão formar óxidos que têm um caráter intermediário. Na verdade, a gente chama de óxido anfótero. O cara pode funcionar como um óxido básico ou como um óxido ácido, depende de com quem ele está reagindo. Se ele reagir com uma base, ele vai se comportar como um óxido ácido. E se ele reagir com um ácido, ele vai se comportar como um óxido básico. Ele vai provocar a neutralização daquela base, a neutralização daquele ácido. Tá? Isso que a gente chama na química de óxido anfótero. E os mais importantes são com zinco e com alumínio, os que mais caem na UERJ. Então, se você pega o zinco mais 2 e liga no oxigênio menos 2, ZNO, a classificação desse óxido é óxido anfótero. Se você pega o alumínio mais 3 e liga o oxigênio menos 2, tá aqui, ó, a L2O3 também é um óxido anfótero. Tá? Esses são os casos mais importantes. A gente também tem o que a gente chama de óxido neutro. Tá? Só são 3 casos: o nitrogênio quando está com NOx mais 2, o nitrogênio quando está com NOx mais 1 e o carbono quando está com NOx mais 2. Então, quando o carbono está com NOx mais 2, tá aqui, ó, e você liga o oxigênio menos 2, CO, monóxido de carbono. Tá? Esse cara é um óxido neutro. Diferente do dióxido de carbono, tá aqui, ó, quando o carbono está com NOx mais 4, NOx alto, esse cara já é um óxido ácido, é um anidrido. Se a gente liga aqui o nitrogênio com NOx mais 2 no oxigênio menos 2, óxido nítrico também é um óxido neutro. E se eu uso o nitrogênio com NOx mais 1 no oxigênio menos 2, ó, vai ser N2O, óxido nitroso também é um óxido neutro. Tá? O óxido salino é formado pela união de 2 outros óxidos elementos, mas ele tem sempre uma proporção 34, então ele é bem fácil da gente identificar. No óxido salino, o metal vai aparecer na fórmula química 3 vezes. E o oxigênio vai aparecer na fórmula química 4 vezes. Então a gente tem lá, por exemplo, o Fe3O4, óxido salino de ferro, magnetita. Pb3O4, óxido salino de chumbo. Tá? No caso do peróxido, a grande característica é que o oxigênio tem NOx menos 1. Então, se a gente pega lá o H2O2, o oxigênio tem NOx menos 1, esse é o peróxido de hidrogênio, que é o soluto da água oxigenada. E no caso do superóxido, por exemplo, no caso do KO2, às vezes é representado como K2O4, ok? O oxigênio tem NOx menos meio. Então essa é uma característica dos superóxidos, tem NOx menos meio.
Tá? Então, assim que a gente rotula a maior parte deles, principalmente óxido ácido, básico e anfótero, você pode fazer marcações na tabela periódica para lembrar onde esses óxidos estão espalhados, distribuídos na tabela periódica. Então, respondendo aqui, o CO2 é o óxido desse exercício, gás carbônico. Tá? Qual é a classificação dele quanto ao tipo de óxido? Eu vou dizer para ele que o CO2 está aqui, ó, ele é um óxido ácido. Tá? E qual que é a fórmula estrutural? Como o carbono faz 4 ligações e o oxigênio faz 2, tá? O oxigênio é tetravalente, o oxigênio é divalente, o carbono é tetravalente, o oxigênio é divalente. Quando o oxigênio estabiliza o carbono, ó, você pode fazer uma ligação dupla. Ó. Só que você vai precisar de 2 oxigênios para estabilizar um carbono. Você faz uma ligação dupla aqui e uma ligação dupla aqui. Tá? Então essa é a fórmula estrutural. Então vamos checar se a gente pegou todos os itens que o cara pediu aí. Ele quer saber qual é a substância, a fórmula da substância X. E a gente respondeu que o X é o bicarbonato de sódio. Depois, ele quer uma equação que justifique isso. Aí eu coloquei a equação que representa a hidrólise, equação iônica, tá vendo? Da hidrólise do bicarbonato de sódio, liberando hidroxila. Depois ele pediu a classificação do gás carbônico quanto ao tipo de óxido, ele é um óxido ácido, e pediu a fórmula estrutural. Então está tudo respondido aí. Espero que tenha sido útil para vocês. Bora estudar muita química juntos e até a próxima, galera. Valeu!